Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com este formato diferente, que é o Narrativas Antagonista. Como é que ele funciona? Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia tem um fato diferente. Fato do dia: o projeto de censura das redes sociais do governo Lula. Tem um projeto, eu estou trazendo esse tema aqui, que eu abri caixinha de pergunta esse final de semana e um monte de gente me bombardeando com pergunta de vários ângulos diferentes. Aliás, enquanto eu estou explicando isso, já vai me dizendo aqui de que cidade que você é. Qual que é a sua cidade? De onde você está me vendo? Você está de fora do Brasil? Sua cidade é uma cidade curiosa que a gente deveria conhecer? Eu estou falando aqui de Cotia, em São Paulo, e você está onde? Então, gente do Brasil inteiro, até de fora, veio me perguntar na caixinha de perguntas, depois nas redes me marcando, dessa história aqui. E eu achei que é uma história comprida, é uma história que ela tem muitas nuances e que, portanto, era melhor, em vez de responder lá numa caixinha de pergunta, trazer esse tema, que é um tema tão importante para a cidadania, aqui para o Narrativas Antagonista. O que é que você achou disso? Você sabe que você pode sugerir tema e que tem um monte de tema aqui que foi sugestão de vocês. E alguns dos temas a gente acaba retomando quando tem novidade. Então, sem mais delongas, bora lá pro fato do dia. Fato do dia: o projeto de censura das redes sociais do governo Lula. Eu não sei se vocês se lembram dos primeiros governos do Lula. O objetivo sempre foi censurar a imprensa, por meio de projetos que eles chamavam na época de regulamentação da mídia. Tentaram fazer isso diversas vezes, em 4 governos, nunca conseguiram. Mas uma coisa eles conseguiram. O apelido Globolixo extrapolou a bolha autoritária de esquerda. A tentativa de silenciar jornalistas extrapolou a bolha autoritária da esquerda. Começou a virar uma coisa meio carne de vaca, uma confusão enorme entre críticas justas à imprensa e xingar, botar apelidinho, perseguir. Isso era coisa que só o PT fazia. Mas o PT conseguiu infectar a direita com isso. E a direita, uma vez infectada, fez o quê? Não foi ao médico e deixou esta sífilis tomar conta do corpo todo. Agora tem alguns tentando curar. Oremos. Mas aí, recordar é viver. Vamos voltar que é o ano da eleição, fevereiro de 2022. Qual era a obsessão do Lula? Ainda era regulamentar a Globo. O ex-presidente Lula criticou a Globo e disse ser vítima de censura ao defender em entrevista a regulamentação da internet e de emissoras de TV. Você sabe quantos anos a Rede Globo de televisão fala mal de mim e não dá sequer direito de resposta? Desde 2005. Você sabe quantos anos as outras não falam de mim, a Record ou a SBT? Há muitos anos. Esses caras vêm falar de censura pra mim. Esses caras vêm falar que eu quero a censura, não. Eu quero liberdade de imprensa. Liberdade em que a imprensa fala o que quer, mas a imprensa respeita o direito de resposta. Liberdade para a imprensa não criar um pensamento único. Ela tem que colocar o que pensa a sociedade. Você não pode deixar a internet virar uma fábrica de mentiras, uma fábrica de fake news. O petista ainda provocou o presidente Bolsonaro ao dizer que ele seria contra por medo de ser pego mentindo. O Bolsonaro talvez ele nem aceite porque ele prefere se trancar na biblioteca dele e mentir. Ele tem medo, quem sabe, uma entrevista dessa, eu contar uma mentira e vocês fizerem uma réplica. Se fizerem réplica, ele vai mandar os milicianos cuidar de vocês.
gente. Agora vamos ao que aconteceu no dia de hoje. A Advocacia Geral da União protocolou um pedido no STF para que a Corte aplique imediatamente medidas para cessar casos de desinformação, de violência digital e danos causados por omissão de redes sociais em evitar a divulgação de conteúdo ilícito em suas plataformas. Em comunicado, a AGU afirma que o pedido de tutela de urgência busca assegurar o resultado útil dos recursos que discutem atualmente no Supremo a responsabilidade civil das plataformas de internet por conteúdos ilícitos publicados por usuários. Segundo a AGU, dados recentes que demonstram graves riscos à integridade das políticas públicas, à segurança digital da população, em especial idosos, crianças e adolescentes, e ao Estado democrático de direito. Tem uma argumentação que não é só de publicação de opinião. Mais de 300 anúncios fraudulentos foram identificados na biblioteca de anúncios da Meta, prometendo falsas indenizações do INSS por causa das fraudes investigadas pela Operação Sem Desconto, utilizando imagens manipuladas de figuras políticas e logotipos oficiais do governo. Além disso, cita que o chamado desafio do desodorante, divulgado em plataformas como TikTok e Quai, levou ao falecimento de menores de idade tentando replicar o desafio. Eu trouxe para vocês aqui, esse desafio tem mais de 10 anos, tá? Já morreu um monte de criança no Brasil. Inclusive nos outros governos do PT que não fez nada. Mas enfim, vamos adiante aqui numa outra notícia que eu queria ler para vocês. A AGU está preocupadíssima com isso, que tem que prender a Meta e papapá. Audiências de custódia liberaram 46 homicidas e mais de 9.500 pessoas acusadas de cometer violência doméstica. Só no Distrito Federal. Trazer aqui para vocês, ó. 356 pessoas foram presas por homicídio entre 2024 e 2025. Dessas, 46 foram soltas no período. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios registrou 14.200 detenções por crimes de violência contra a mulher e soltou 9.500 suspeitos na audiência de custódia. E o perigo é o tuiteiro? Aqui, olha, o caso. Em 2024, um homem foi preso pela segunda vez por perseguir a ex-namorada. Após a primeira prisão, ele acabou solto na audiência e veio a cometer o crime novamente. Nossa, né, gente? Como poderíamos prever isso? Voltando à AGU, como assim a AGU entrou no STF? Entende aqui, vou colocar aqui um print da agência do governo. O que acontece? O Supremo está julgando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele prevê que as empresas só podem ter responsabilidade por publicações de terceiros se antes houver uma ordem judicial para derrubar cada conteúdo específico. Ou seja, não é automático que a plataforma seria responsável pelo que publica o usuário. Mas, se já tem uma decisão judicial sobre aquela publicação, e não é só sobre o que disse, anúncio fraudulento tem muito mesmo na Meta. Muito e não derrubam. Telegram tem canal com cara de todos os jornalistas, inclusive a minha, falso, pedindo dinheiro para as pessoas. E não derrubam. Só que a AGU, com base nisso, está indo também para a questão da opinião. Esse julgamento, o ministro André Mendonça pediu vista. Por quê? Porque ele achou que estava escorregando em algo que é um direito, que é a liberdade de expressão. Eu me lembro, por exemplo, não é a mesma coisa, mas um debate sobre privacidade, intimidade. No Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós tivemos uma condenação, eu me recordo de uma condenação, onde um hospital grava o parto de uma criança,
sem autorização dos pais e divulga isso com material promocional do hospital. E o tribunal condena por invasão à privacidade e à intimidade. E havia um outro caso que envolvia uma princesa, não vou citar o nome, e ela era constantemente flagrada ou fotografada em férias, em momentos até mais privados, e o tribunal entendeu que, por se tratar de uma figura pública, ela estaria sujeita, por conseguinte, a um controle social maior, mais intenso, às críticas, etc. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos relatores. E aqui eu trago um comentário do Roberto Freire. Governo Lula em desabalada carreira, atropelando a Constituição e a democracia brasileira para controlar e censurar as redes e suas plataformas no país. A AGU, que se transformou numa camisa de 11 varas de Lula, ingressou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, solicitando a responsabilização das plataformas de redes sociais pela disseminação de desinformação e discursos de ódio. Palavras meramente políticas, pois inexistentes como típicos penais na nossa legislação penal. O pedido de liminar é para que as redes sociais sejam obrigadas a remover conteúdos considerados ilegais por um órgão do Executivo após notificações extrajudiciais, sem depender de ordens judiciais, como previsto no artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet. E aqui, essa distinção do Roberto Freire é fundamental porque uma coisa é o tanto de publicidade de coisa fraudulenta que tem em tudo quanto é rede social. Faz a publi, inclusive com logo de coisa da Anvisa, com logo de empresa famosa, e as próprias empresas têm dificuldade para derrubar esse conteúdo fraudulento. E essa publi é o seguinte, tenta impulsionar uma coisa que desagrade a turminha do Todes. Tenta pôr anúncio. Tô te falando porque o Chega de Todes eu tentei impulsionar e foi derrubado sistematicamente com acusação de discurso de ódio e homofobia. Já coisas que fazem parecer que são empresas de roupa, de tênis, de cosmético, com o logo da marca, às vezes até IA, de ator fazendo propaganda, vende
passa golpe nas pessoas, o golpe é exposto e a Meta não tira do ar e continua ganhando os anúncios, continua cobrando anúncio. Esse não derruba impulsionamento. Então, assim, existe algo ali no meio. E é por isso que o Roberto Freire chama atenção. Uma coisa é um ilícito penal, que é uma loja falsa vendendo aquilo falso, é um tipo penal. A outra coisa é usar palavras políticas, que não são um tipo penal, que não é um estelionato. Que não é, o que é aquilo? Ah, é desinformação, é discurso de ódio. Está no Código Penal? Não. E o Lula usa isso muito bem, porque ele trata uma questão moral como se fosse uma questão penal em que o Estado tem de intervir. Vamos dar uma olhada. É que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei. Os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode. Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, todo santo dia. Então não é possível, porque isso bagunça a economia, isso bagunça o varejo, isso bagunça o mercado como um todo. É preciso que haja seriedade. Então, Mário, eu sou daqueles que defendem a regulação com a participação da sociedade, porque ninguém quer proibir a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão, mais responsabilidade de expressão. O cidadão que está falando na televisão, como eu estou falando com você, que estou falando no rádio, que estou falando na internet, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que respeitar quem está me ouvindo, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, eu tenho que respeitar. Por isso, eu não posso falar bobagem irresponsável. E aqui, ó, sempre apelam às criancinhas. Eu mesma coloquei no meu Twitter. É criminoso dizer que essa regulamentação protegerá crianças. Imagina uma doença que mata crianças e o primeiro sintoma é uma febre. O governo manda quebrar todos os termômetros e diz que assim salvará as crianças. É precisamente isso que está acontecendo no caso das redes. Os ministros já têm um projeto de regulação da plataforma que terá a Agência Nacional de Proteção de Dados como xerife com o poder de bloquear redes. E aí muita gente perguntando que história é essa dos termômetros. Vou trazer aqui uma frase do meu amigo Demi Gettico, pai da internet brasileira. A internet é um espelho da sociedade. Você vê as entranhas da sociedade. Se você não gosta do que vê, não adianta quebrar o espelho. Captaram? Enfim, vamos em frente. Tweet do meu amigo Augusto de Franco. Primeiro vamos ler. Como prevíamos, Lula e o PT vão priorizar a regulação das mídias sociais para vencer as eleições. Com nova cara, é a mesma velha proposta petista de regulação social da mídia. O PT defende isso desde sempre. Só não fez porque a sociedade resistiu e vai resistir de novo. E agora vamos ver o videozinho do Lula. Esses dias eu vi uma menina se matou porque ela foi, sabe, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos pela internet. Não era pessoalmente, não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. O país que nós queremos
É um país de gente que estuda, de gente que produz, de gente que respeita, de gente que ama, de gente que tem fraternidade e solidariedade. É esse país que eu quero construir para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Ninguém quer criar um país de mentira. Portanto, gente, eu quero que vocês saibam, as pessoas que estão nesse país, nós só temos uma missão: cuidar de vocês. A grande questão agora é como estão pensando os ministros do Supremo. Eu vou trazer aqui um caso que não é o de redes, que foi de 2 semanas atrás, que é a honra do servidor público. Não tem a ver com redes, mas tem a ver com controle do discurso. Dá só uma olhada. Eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Outra coisa é ofender um funcionário público em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, no primeiro momento fiquei muito seduzido com o seu voto. Meu problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não, o que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor, isso é que é, numa empresa privada... Na doutrina, o debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é a opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político. Mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador público? Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Que vai ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções do que um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Sem dúvida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Do lado de quem que você ficou? Do lado de quem? André Mendonça ou Flávio Dino? Eu arrisco dizer o seguinte, arrisco não. O mais assustador desse vídeo é que os dois estão falando a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa. Mas o ministro Flávio Dino não ouve o que o ministro André Mendonça fala para ouvir ou para compreender. Ele ouve para rebater. Você já teve numa situação assim?
Não importa o que você diga, a pessoa imaginou que você está dizendo uma coisa que não é o que você está falando. Mas ele imaginou que o ministro André Mendonça estava falando o quê? Esse discurso batido. Não tem que punir ninguém, nada por nunca, porque tá liberdade. Ele achou que era isso. Ele achou, mas não era isso que o ministro André Mendonça estava falando. O que o ministro André Mendonça estava falando é: você não pode impedir alguém de dizer as coisas, mas adultos que arquem com a consequência daquilo que eles falam, dentro da lei, tendo garantida a sua liberdade de expressão. É assustador que ninguém mais se ouve e nós estamos discutindo algo que é muito delicado. No que você acha que vai dar isso? Você acha que tem que regular, que não tem que regular? A plataforma é responsável, não é responsável? Calma, 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 que antes de você opinar e antes de eu opinar, o que é que só tem aqui? O que é que só tem aqui? As narrativas. Vamos lá. Internet não é terra sem lei. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. E isso, a gadaiada da extrema-direita não quer entender. Por quê? Porque os ídolos deles, o bolsominto, é um mentiroso de mão cheia. Mentir tem que voltar a ser errado nesse país. E é apenas isso que o presidente Lula e a primeira-dama Janja querem fazer. É isso que a AGU pediu que o Supremo Tribunal Federal faça. Reconheça que desinformação e fake news, sobretudo essas que têm matado as nossas crianças, precisam ser crimes. E não é só o usuário que tem que pagar. A plataforma que ganha milhões em cima disso tem de pagar também, porque aqui tem lei, aqui é democracia e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos que PT é ditadura. Eles iriam transformar o Brasil numa Venezuela. E nós já estamos avisando isso, ó. A Isentolândia descobriu hoje que o Lula quer regular a mídia social. A Isentolândia, que aliás está pagando a própria língua, porque isso que está aí é culpa deles, que inventaram essa história de gabinete do ódio no governo Bolsonaro, que é uma coisa que nunca foi comprovada. Eles ficaram lá, CPMI das fake news, apoiaram o Xandão, bateram palma, agora que a água está batendo na bunda deles, aí estão todos arrependidinhos. Mas nós, patriotas, estávamos avisando desde sempre. Qual era a única chance que o Brasil tinha de ter liberdade de expressão? Era ter o Bolsonaro na presidência, que nunca ameaçou a liberdade de expressão de nenhum jornalista, mesmo falando mal dele. Mas, enfim, o Bolsonaro fala palavrão, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o PT e o Lula vão insistir, vão jogar todas as fichas nisso de censurar as redes, que é uma obsessão que eles têm desde sempre. Antes era só com a imprensa, surgiu rede social, virou com a rede social também, só que a sociedade vai resistir, como já resistiu nos 4 governos anteriores do PT. Essa ideia é uma ideia que o PT sempre tenta colocar adiante e a sociedade, de um jeito ou de outro, resiste. E a sociedade precisa resistir, tendo forças para resistir. Um dos grandes problemas de mudar a questão da regulação da imprensa, como é que era? A regulação social da imprensa que eles falavam, que na verdade era botar mordaça na imprensa. Para o que a gente tem agora, que é rede social, é o quê? A imprensa, o cidadão comum sabe como funciona. A rede social, o cidadão comum acha que sabe como funciona. Então, não só ele não sabe como funciona e não entende as propostas, como pior, por achar que sabe, ele se torna incapaz de aprender sobre as redes. Então ele será engambelado para sempre, porque ele próprio se recusa a aprender. E essa ilusão não é porque o cara é burro,
É porque é complexo o mesmo fenômeno. Primeiro porque está mudando tudo. E depois porque todo mundo tem rede social. Como é que você vai falar para alguém que mexe no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram? A pessoa mexe, a pessoa tem Instagram. Como é que você vai falar para ele? Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é um algoritmo. Me diz o que é um algoritmo. Explica numa frase. O que é um algoritmo? É essa questão. O que é? O algoritmo é uma série finita de sequências de instruções para que o computador chegue a um determinado objetivo. Isso é algoritmo. Então, o cidadão fica iludido com várias coisas e vendo coisas grotescas mesmo acontecendo. Eu já falei semana passada bastante narrativas antagonistas sobre essa questão das crianças. Essa regulação que eles estão colocando é uma regulação que no que tange as crianças, ela vai mexer no quê? Em quem está divulgando determinadas coisas, tipo esses desafios. E muitos pais estão falando, não, se não vai mais divulgar o desafio na rede, a rede vai ser responsabilizada, então ótimo que meu filho está seguro. Não tá. O desafio vai existir do mesmo jeito, vai ser divulgado em plataformas subterrâneas, vai ser divulgado no chat do videogame, vai ser divulgado no correio elegante na escola. A questão não é o convencimento, é o pertencimento. Se a criança ou o adolescente estiverem no grupo, não vai ter jeito. Então, isso que o governo está falando, vamos responsabilizar as redes, não vai mais acontecer isso com as crianças, é algo criminoso de se dizer, primeiro porque não resolve, e depois porque dá aos pais a ilusão de que a solução é aquela, então eles não buscam a solução certa e o filho deles continua em perigo. Eu costumo fazer uma comparação entre essa legislação que o PT quer passar e um combate à doença. Vamos imaginar que esses vagabundos todos que ficam aliciando criança, oprimindo criança, torturando criança, utilizando a internet, vamos supor que esses vagabundos todos fossem uma doença e que você percebe que a criança está doente quando você tira a febre dela. O tirar a febre é o quê? Ver que ela está vendo o influencer daquilo. Aquilo é a febre, aquilo não é a doença. A doença é o grupo. Aí, o que eles estão fazendo? Quando tem febre, então, é que está com a doença? Vamos mandar tirar todos os termômetros, que aí não registra mais a febre de nenhuma criança e ela não vai ficar com a doença. É isso que está sendo feito agora, com relação às crianças. E fora a questão toda de tentar censurar vozes dissonantes, enfim, que nesse país só tem piorado. Isso eu te digo, tenho 29 anos de profissão, só tem piorado. O único governo que deixou a gente em paz foi o Temer. O resto só foi um piorando o que o outro já tinha deixado para trás. E com relação a ter a argumentação certa, que é o que a sociedade precisa, existe uma linha argumentativa que muita gente adota porque ela é mais fácil, que é falar: regulação é igual a censura, responsabilizar é igual a censura. Isso é burro, é burrice. Por quê? Uma coisa é regulação do discurso, e isso é censura. Mas afirmar que toda regulação é censura, como é que faz? Com as plataformas que, por exemplo, no meu caso, o meu livro lá, o meu e-book do Chega de Todes, não conseguimos fazer anúncio porque eles eram derrubados por homofobia e discurso de ódio. Se fosse para a letra fria da lei, eu é que teria que processar eles por calúnia, que é me acusar falsamente do crime de homofobia. Eles me acusaram falsamente, me puniram falsamente. E dane-se, ema, derruba, não pode. Agora, tem gente lá com anúncio, pagando, promovendo, que simula loja de determinadas marcas, com a logo da marca. Tem gente que faz anúncio de inteligência artificial usando ator como se estivesse anunciando alguma coisa. Não tem loja nenhuma, é calote, a pessoa faz o Pix e perde. E isso aí ninguém derruba. Isso aí não derrubam. Não tinha que ter uma regulação do que vai ser. Por exemplo, já tem o crime para quem cometeu. Pode continuar cobrando o anúncio e manter no ar? Isso não é um debate que a gente deveria ter? Então é essa a questão. Demonizar ou idolatrar pessoas e temas políticos não leva o país a bom lugar.
Mas eu creio que nesse caso das redes, nós teremos a sabedoria e saberemos resistir. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada por ter visto, por me fazer companhia, você aqui na família Narrativas Antagonista. E a palavra do dia? A palavra do dia, agora todas as redes vocês aparecem para mim. Eu sou da turma da palavra do dia, eu sou da turma da palavra do dia. Vocês sabem que vocês são os mais queridos daqui. O que é a palavra do dia? É uma palavra ou uma expressão que eu falo no final do Narrativas para saber quem é que vem até aqui. Eu falo e vocês comentam no chat ou então coloca nos comentários do YouTube. E aí quem está assistindo e não vai até o fim não entende nada. O povo que entra para comentar sem nem ver o vídeo também não entende nada. E aí, enfim, a gente vai fazendo isso todo dia. Expressão ou palavra do dia de hoje é liberdade de expressão. Você também não está querendo se unir às pessoas sensatas que vão resistir a essa tentativa de censura? Nós vamos resistir como sociedade. Da mesma maneira que nós já resistimos antes, quando o PT estava ainda com a imagem melhor junto da população. Nós iremos resistir. Liberdade de expressão é algo que a gente precisa e vai garantir aqui nesse país. Não esquece de deixar o meu like, 2 segundinhos aí. Mesmo se você estiver na TV, dá para deixar o like. Dá uma olhada se você está inscrito no canal do Antagonista. Às vezes você não está. Se inscreve que tem muito conteúdo legal. Toca o sininho. Não esquece de ler minha coluna no site Antagonista. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo para você e até lá.